Fala aí galera e sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui na Dunk Code. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar um site do zero utilizando HTML e CSS puro, moderno, da forma certa, responsivo, direitinho, tá? Então tudo que eu peço aqui, se você gosta do meu conteúdo, é deixar o seu like, se inscrever no canal pra gente continuar trazendo esse conteúdo. Lembrando que eu sou o apresentador principal do canal, né? Se você não me conhece, eu sou o Guilherme Grilo, CEO da Dunk Code, instrutor da maior parte dos cursos. Mas a gente também tem outros criadores de conteúdo. Então se você gosta do nosso trabalho, apoia dando like, se inscrevendo no canal. Lembrando que esse projeto que eu vou trazer, na verdade, eu me baseei em um projeto já existente aqui no YouTube, né? Eu não lembro exatamente o nome do autor, mas já existe. Só que é lá da gringa e ele fez esse projeto utilizando Vue.js. O cara é muito bom também. Só que aí eu decidi pegar esse projeto, todos os créditos são dele, e eu tô trazendo pra gente desenvolver com HTML e CSS raiz. Para ser mais fácil e também pegar todo tipo de público, né? Principalmente você, se é iniciante e está começando agora. O projeto vai ser bem bacana e se você é aluno do pacote Full Stack, o código-fonte vai estar aqui embaixo na descrição para você pegar lá na plataforma da Dunk. Se você quer aprender a programar do zero, desenvolver sites, sistema, aplicativos, aprender sobre infra, até inglês para programadores, se liga também os links aqui na descrição do pacote Full Stack. Bora, sem mais delongas, começar esse tutorial. Beleza então, pessoal? Esse daqui é o projeto que a gente vai desenvolver. Tá? Eu não tenho ele no Adobe XD, eu não tenho ele basicamente em nenhum lugar, simplesmente porque é um projeto muito simples de ser feito e a gente vai fazer tudo com HTML e CSS puro, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é criar na minha área de trabalho uma pasta chamada de Starbucks, né, que é a loja aqui, o Starbucks Coffee, que é a landing page que a gente vai fazer, tutorial, ok? Eu tenho uma pasta assets que eu vou deixar na descrição, que são todos os assets que vocês precisam, né, imagens do projeto que a gente vai utilizar no desenvolvimento. Eu vou arrastar aqui dentro para essa pastinha, tá? E esse screenshot aqui eu vou deixar ele aberto, na verdade ele está aberto para a gente seguir durante o tutorial. Não é o ideal, mas como é um projetinho pequeno e fácil de seguir, é o que a gente vai fazer. Eu vou dar um open folder agora, eu vou utilizar o VS Code para esse projeto, eu vou vir aqui e abrir a pastinha que eu acabei de criar, que se chama aqui o nosso Starbucks tutorial. Beleza, eu tenho uma extensão que é o Live Server, que permite que eu veja as alterações em tempo real. Eu vou criar um novo arquivo aqui e eu vou chamar de index.html, beleza? Então, se a gente for reparar aqui a imagem do nosso layout, não tem muito segredo, né? O que realmente vai pegar mais aqui são esses posicionamentos que a gente vai fazer, mas fica aqui comigo que eu vou te ensinar umas técnicas bem legais. Claro que tem várias maneiras da gente fazer, mas, enfim, vamos começar, pessoal, criando esse header aqui, tá? Com a logomarca e o menu, ok? Então, vamos aqui no nosso index.html, colocar o HTML, que é um body também, body, tá? Eu vou ter uma tag read, e eu vou colocar o title, que vai ser Starbucks Coffee. Coffee é com dois... Acho que é assim que escreve coffee, deu um branco agora, mas enfim. A gente vai ter também a nossa tag link, href css barra style.css, onde vai ficar o nosso estilo. E eu preciso dizer que é do tipo style sheet para interpretar corretamente, ok? Por último, a gente precisa colocar a nossa tag do responsivo aqui, porque a gente quer que o nosso website ele se comporte em todos os tamanhos de tela e que não tenha conflito. Eu vou explicar essa meta tag aqui. Então essa meta tag aqui, conhecida como viewport, a gente basicamente diz o seguinte: se eu não colocasse essa meta tag aqui, quando entrasse num dispositivo móvel, o navegador por padrão ia tentar adaptar como se fosse desktop. Quando eu faço isso, eu falo assim, ó, eu quero que o widget, independente do tamanho da tela que esteja, seja do device widget, justamente porque a gente já vai fazer ele preparando para o responsivo. Apesar de ser um pouco difícil, né, pelo menos a versão que eu vi quando o YouTuber codificou, ele não fez a versão mobile, ele só fez a desktop, porque esse efeito aqui ele parece ser meio, vamos dizer assim, como é que a gente vai adaptar isso daqui para mobile, né? Mesmo assim, tendo isso em mente, a gente vai fazer primeiro a versão desktop e a gente vai ver depois o que a gente consegue fazer para o mobile, tá? Então, beleza, agora que a gente fez isso, eu vou criar uma pasta aqui no meu diretório raiz, que eu vou chamar de CSS. Aqui dentro eu vou criar um arquivo chamado de style.css. E a primeira coisa é colocar uma margem 0, que eu costumo colocar, padding 0, e eu uso box size em border box. Isso daqui eu basicamente estou resetando o meu documento e aplicando
o reset, né, da margem do padding, porque o navegador por padrão aplica automaticamente isso daqui pra gente. E o box size em border box é que eu prefiro trabalhar utilizando o espaçamento interno dessa forma, tá? Não vou me aprofundar muito aqui nessa propriedade, vamos dar sequência. Outra coisa, caso vocês queiram utilizar uma fonte personalizada, fica a critério de vocês, tá? Eu não vou importar nada do Google Fonts para facilitar ainda mais esse tutorial, que é para iniciantes. Mesmo assim, a gente pode dar sequência começando a marcar o nosso website, colocando um header, tá? Perceba que aqui é head, aqui é header, tá? Tag do HTML5. A gente vai ter uma div class que eu vou chamar de center. Eu vou fechar o center aqui embaixo e eu vou comentar ele. E aqui a gente vai ter duas classes dentro. Div class logo, ok? Que é a logo do nosso Starbucks, logo. Eu vou pegar aqui e eu vou colocar uma img src. E aqui dentro da pasta assets a gente tem a logo.png. Beleza, então? Então eu vou fazer aqui, ó, assets barra logo.png. Beleza? Depois eu vou criar uma div class que eu vou chamar de menu. Eu vou fechar. Menu. Poderia utilizar a nave, tá? A tag nave, caso vocês queiram, mas no meu caso aqui, como eu estou muito acostumado a trabalhar com React, eu não me apego muito a essas tags do HTML5, né? Tirando as principais como header, section e footer. Mas caso vocês queiram utilizar neve aqui, pode, ok? Aqui dentro eu vou colocar direto o link, tá? Quais que são os links que a gente tem aqui? Home, menu, what's new e contact us. Então eu vou colocar um link cego inicialmente. E eu vou colocar então home. Copiar 4 vezes. About. O que a gente tem depois? Menu. E aqui o último. What's new. Desse jeito aqui. Seguinte, a gente vai utilizar Flexbox, então eu vou pegar o Center, é uma classe que faz parte do meu boot CSS que eu estou criando para esse projeto. Então ele vai ter um display flex sempre, ele vai ter um flex wrap por padrão, um max widget para a gente limitar o nosso contexto, acredito que 1100 pixels seja legal, tá? Max widget 1100 pixels, margem 0 automática e um padding para não ficar grudado de 0,2%, que é assim que eu costumo trabalhar e ensino meus alunos. Com isso daqui eu já posso ligar o meu live server clicando com o botão direito e abrindo aqui. Caso você não tenha esse plugin, você pode executar normalmente no seu navegador. No meu caso, eu abri um app aqui que está salvo no meu cache. No meu caso, então, eu vou abrir numa janela anônima esse nosso projeto e vou fechar essa daqui. É um cache que está salvo de um web app que eu fiz por PWA, acredito que tenha salvo, enfim. Mas, beleza, a gente pode dar sequência, como vocês podem perceber, tá logo e o menu aqui a gente já pode começar a estilização. E percebam que eles já estão centralizados no limite que eu estipulei, ok? Agora, a gente vai para a estilização do nosso menu, o que é extremamente fácil, porque eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou pegar a minha logo, e eu vou dar um widget de 50%, para dar um chega para lá no menu que a gente tem. Ó, perceba que o menu já foi lá para o outro lado. Só que se a gente for ver aqui na imagem, parece que eles têm mais espaçamento, né? Caso você queira aumentar o contexto, você coloca aqui 1280 pixels, talvez fique melhor nessa situação. Beleza? Eu vou deixar assim. No meu header agora em questão, eu vou também aplicar um padding de 20 pixels 0, para não ficar grudado ali em cima. E aí, vamos ver como é que tá ficando aqui, já atualiza em tempo real, beleza. Eu vou pegar agora o meu menu, eu vou dar um widget de 100% só para mostrar para vocês uma coisa. Opa. Perceba que caiu ali para baixo. Esse comportamento acontece porque quando eu coloco a propriedade wrap aqui, eu basicamente estou dizendo assim para o Flexbox. O Flexbox, por padrão, vai sempre tentar deixar tudo numa linha só, que é o no wrap, que é o valor padrão. Quando eu coloco wrap, eu consigo manipular as dimensões e se não tiver espaço, cai para a próxima linha. Que é exatamente esse tipo de liberdade que eu quero ter, ok? Então aqui eu vou dar 50% e eu vou dar um text align right para os meus itens do menu irem para a direita. Legal? Ó, tá ali alinhado. Agora o meu menu, os links que tem ali dentro, color black, text decoration none, font weight bold, e a gente pode dar uma margin right de cada um aí de 15 pixels para ver se já está começando a ficar legal.
Então a gente tem o Home, About, Menu, What's New. Se a gente for comparar aqui com o nosso layout, dá para ver que está começando a ficar parecido, mas ainda dá para a gente melhorar. Então eu vou fazer o seguinte. Eu apliquei para todo o meu website uma fonte que tem compatibilidade em todos os navegadores, que é a Verdana, tá? Só para ficar com uma fonte um pouco mais grossa e mais fiel ao projeto. Também eu coloquei um padding top no menu de 30 pixels, para ficar mais alinhado aqui com a logo, como vocês podem perceber. E dessa forma aqui daí a gente tem um pouco mais de fidelidade ao layout aqui que a gente está seguindo, né? Não é tão bold assim aqui o menu, mas pelo menos a gente está chegando em algum lugar. Eu quero fazer uma sessão agora com vocês, que é uma das sessões talvez mais chatas que a gente vai fazer, que é essa daqui, que a galera deve estar perguntando, nossa, como é que eu vou fazer isso daqui? Parece ser bem difícil. E de fato isso daqui é meio desafiador para fazer. Então, eu vou, para ser sincero, eu nem testei ainda isso daqui, eu vou fazer em live aqui com vocês no vídeo, mas a ideia é basicamente criar um círculo com CSS e posicionar ele com a Position Absolute, tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou ver aqui o que eu tenho. Ó, eu tenho esse meu menu, ok. O que dá pra gente fazer, gente, é colocar o nosso... Vou fazer aqui, ó, HTML e o meu body, eles vão ter um height de 100% e o overflow Y vai ser hidden, tá? Eu quero ver se essa técnica vai funcionar. Então eu estou dizendo que o tamanho máximo que pode ter da minha janela é a janela em si, não pode ter conteúdo para baixo, ou seja, não vai existir scroll bar nessa landing page que eu estou fazendo. E para testar isso, eu vou criar uma div seg aqui só para testar, ó, e vou colocar um height de 9000 pixels, tá? E um background color na cor vermelha, para ver se funciona. Então, eu tenho um background aqui depois do menu e perceba que não criou nenhuma scroll bar. Isso daqui era a primeira coisa que eu queria, porque essa página, de forma alguma, ela deve ter scroll bar, porque eu quero seguir fielmente isso daqui. Então, é o primeiro teste passamos. Inclusive, isso daqui é bom para quem não sabe como debugar quando a gente está trabalhando aí com design responsive e essas técnicas aqui, beleza? Agora, a gente vai para o próximo passo, que é criar uma section class. E essa section class, a gente vai chamar de about, né, que é sobre o Starbucks. Então, vamos lá, vamos criar essa section aqui. Eu vou chamar de sobre, tá? Agora, a gente vai criar essa nossa seção. Eu vou chamar essa seção div class de... Vamos lá... Eu vou chamar de extras, tá? Então, esse extras, aí que o negócio vai começar a ficar interessante. Vamos lá. O meu section class sobre, que é o que eu tenho aqui, eu vou dizer section.sobre, position relative, ok? Relative. Agora, o meu ponto extras, vai ter um position absolute com um bottom 0 e o right 0 também. E esse section sobre, eu vou fazer o seguinte, nesse meu header aqui, eu vou definir um height para ele cego, mais ou menos de 200 pixels, e o meu section sobre vai ter um height com calc de 100% menos 20 pixels, de 200 pixels. Eu quero ver se isso daqui vai funcionar. Eu já vou meter aqui um id de 200 pixels e um height de 200 pixels e um background color na cor green, que eu sei que não é green exatamente, mas só para testar. Então, como vocês podem perceber, eu consegui o efeito e posicionei exatamente ali onde eu queria. Porém, isso daqui é bem maior e a cor é completamente diferente. Vamos pegar essas cores aqui inspecionando, utilizando aqui um software qualquer que eu vou só para pegar essas cores aqui verde. A gente pode pegar aqui o próprio menu do navegador de uma forma inteligente, pegar o conta-gotas e pegar essa cor aqui do Starbucks, que é esse código hexadecimal aqui. Estou utilizando o Chrome Developer Tools, ok? Deixa eu atualizar para voltar ao normal. E aí, agora isso daqui, a cor vai ser exatamente ali do jeito que eu quero, o código hexadecimal que eu peguei. Só que agora, isso daqui vai ser bem maior, eu diria que talvez um height aí de 700 pixels e um width de 400 pixels. Beleza, vamos testar. Ó, tá começando a talvez ficar parecido, o width a gente pode aumentar um pouquinho. Então eu posso colocar 700 pixels e agora um border radius de 50% para ele ficar um círculo.
E aí está o nosso círculo. Mas Gui, isso daqui não é um círculo. Como é que a gente faz daí para ficar um círculo? Vamos aumentar um pouco aqui 1000 pixels e 1000 pixels. E agora esse right aqui que a gente tem, ele vai ser menos 50 pixels junto com um bottom de menos 50 pixels para criar aquela ilusão que tem, que não ficou bem exatamente do jeito que eu queria. Talvez eu tenha exagerado um pouco no tamanho. Deixa eu ajustar aqui. Então eu consegui chegar num resultado aproximado, tá? Só que daí criou esse overflow aqui, essa coisa feia, justamente porque a gente está manipulando aqui as posições. Então, para fixar isso, além do overflow y hidden, a gente vai querer também no eixo horizontal que seja hidden, desta forma aqui. E aí a gente tem o que eu quero. Agora aqui dentro, nesse extras, a gente tem essa imagem aqui desse café. Então, novamente, esse position absolute vai me servir porque dentro dele eu vou colocar essa imagem do café. Deixa eu ver qual que é. Vamos achar a imagem aqui do café. Então essa IMG1, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, IMG src assets barra img1.png. Vamos ver o resultado. Ó, ficou tipo, nem precisei manipular muita coisa, já ficou do jeito que eu queria, beleza? Então aí a gente conseguiu fazer o efeito, né, que tanto a gente estava se perguntando como que a gente ia chegar nesse resultado. Por outro, agora a gente tem aqui as logos das redes sociais, isso daqui é extremamente tranquilo. A gente tem aqui Insta, Twitter e... beleza, então com isso daqui eu vou criar aqui uma div class social media, ok? E aqui dentro eu vou ter uma img src com link, né? Claro que daí você pode apontar para onde você quiser. Então, no meu caso, eu vou colocar img src assets barra facebook.png. Pode colocar na ordem que você quiser. Aqui vai ser Instagram PNG. E por último aqui a gente tem o twitter.png. Tá? Se a gente for ver onde é que tá, ficou aqui completamente desalinhado, não tem problema. A gente vai agora utilizar o meu ponto social media, position absolute, tá? Deste jeito aqui. Se eu for colocar left 0 e top 0, eu quero que vocês percebam um negócio. Ó, ficou aqui. Mas não é bem aqui que eu quero, né? Então a gente precisa agora trabalhar de alguma forma para que fique alinhado aqui no final. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o right aqui, né? Só que quando eu coloco o right, pela lógica, esse daqui é o elemento pi. Então ele foi para um lugar que a gente não consegue ver. Então a gente precisa tirar o que a gente está colocando aqui. Então eu vou fazer o oposto, eu vou colocar 500 pixels, tá? Ó, daí ficou aqui direitinho. Aí eu posso manipular o top, colocar, quem sabe, aí 40 pixels. E aqui o meu social media IMG, eu posso dar um display block em cada um para eles caírem e ficar um embaixo do outro. Legal? Legal. Aí, a gente pode colocar também, talvez, um right de 500 pixels. Vamos colocar de 510 pixels para não ficar tão grudado, tá? E aqui vamos colocar um width máximo aí de, sei lá, 40 pixels para não ficar tão grande. E uma margem entre cada um de 10 pixels 0. Legal? Mais ou menos isso daqui. Acho que eles descem um pouco mais, né? E esse widget ainda tá grande, eu vou deixar em 20 pixels. Ó, tá começando a tomar forma, beleza. Vamos descer um pouquinho mais. Vou colocar um top aí de 200 pixels. Ok. Vamos colocar uma margem maior entre eles, 20 pixels 0. E aí, tá mais fiel ao layout original. Gostei, bem bacana. E aqui tá. Vamos testar diminuindo essa janela? Não assim, né? Assim tá para totalmente mobile. Mas se vocês forem ver, para qualquer tamanho de tela que utilize até um tablet, essa nossa landing page aqui vai funcionar bem. Só para mobile, caso vocês queiram a parte 2, eu posso trazer, porque existem alguns casos que as estratégias que a gente aplica aqui no desktop, por exemplo, isso daqui ficaria meio inviável fazer no mobile. Então a gente precisaria pensar em alguma forma de adaptar isso daqui para mobile. Se eu fosse fazer mesmo, né, fazer a versão mobile disso daqui com vocês, eu até posso dar um spoiler para você fazer aí na sua casa, eu não faria a sessão desse jeito, eu provavelmente utilizaria esse background aqui, mas eu faria alguma coisa mais clean pro mobile, né? Então no curso eu ensino bastante isso para vocês, né, de, por exemplo,
Essa seção aqui, deixar disponível só no desktop, tablet, e quando chega no mobile, eu mostro outra seção para ser mais simples o processo. Caso vocês queiram a parte 2, coloquem nos comentários aí, que eu vou trazer com o maior prazer para a gente adaptar essa página para o mobile, beleza? Então, beleza, conseguimos fazer a parte mais difícil do tutorial, e agora é a parte mais, vamos dizer assim, fácil, que é esse texto, né? Que é um lorem ipsum, e aí a gente consegue finalizar aí o nosso projetinho. Para isso, eu vou vir aqui na minha section class sobre, que eu tenho, tá? Eu vou criar aqui uma div class center, deste jeito aqui. E essa na minha div class center, eu vou colocar uma div class texto sobre, ok? E a gente vai ter um H1, que vai ter esse texto, it's not just coffee, it's Starbucks. Então a gente faz assim, it's not just coffee, it's Starbucks. E o Starbucks, ele tem uma cor um pouquinho diferente, então vocês podem chegar aqui e colocar um span. Tem formas melhores, mas eu vou fazer na mão mesmo. E esse Starbucks, ele vai ter essa corzinha aqui que a gente sabe que é do Starbucks, né? Então a gente chega aqui e coloca um style color deste jeito aqui. Se a gente for ver no navegador, tá aí, bem bacana. A gente só precisa aumentar de forma considerável esse nosso texto. Então a primeira coisa é talvez esse meu... Deixa eu ver aqui, esse texto sobre, a gente pega aqui esse texto sobre, já coloca uma margem top bem sinistra aí de, sei lá, 100 pixels. E o meu texto sobre H1, font size de 50 pixels. Talvez que meio grande, mas ficou bem fiel aí ao que eu quero. Agora a parte fácil, a gente pode colocar um parágrafo, né, para ilustrar um P. E a gente vai no site lorem ipsum para gerar um texto aleatório para a gente. Eu vou vir aqui, generate lorem ipsum, Ctrl C, e eu vou vir aqui, Ctrl V. Deixa eu só fechar direitinho essa minha tag aqui. E eu vou criar depois um button, que pode ser um link também, que vai ser learn more, ou saiba mais, que dá no mesmo. Então, vamos estilizar. O meu texto sobre P vai ter uma margem de 20 pixels 0. Color black. Deixa eu ver se está em negrito. Está em negrito, né? Então, font size aí de 14 pixels e font weight bold. Quero ver como é que fica. Beleza, só que extrapolou um pouco o tamanho ali, sem problema. Eu conserto isso colocando um max width de 800 pixels. Creio que seja o suficiente. Olha que legal. Beleza? Agora a gente vai fazer o botão. Então, o meu texto sobre button, né? A gente vai ter um border 0. E a gente vai pegar esse background color aqui. Color white. Border radius de 8 pixels. Deixa eu ver como é que tá esse border radius. Eu vou colocar uns 10 pixels. Width aí de 80 pixels e um height de 30 pixels só para testar. E a gente tem o nosso botão Learn More. Eu vou também colocar um cursor pointer para saber que o nosso usuário saber que é clicável, ok? E eu vou aumentar o width para 100 pixels. E a gente tem um botão aí bem bacana. E assim a gente finaliza a nossa landing page em menos de 30 minutos. O principal ponto aqui é algumas técnicas que eu... Se a gente for parar para ver, ela é extremamente simples essa landing page. Porém, eu mostrei algumas técnicas aqui para vocês bem interessantes. Principalmente essa daqui do círculo, né? Mostrei bastante sobre posicionamento, que hoje para fazer esses layouts mais complexos, esse tipo de coisa que exige. E mostrei também várias técnicas aí de overflow, né? Mostrei aqui o calc também, que serviu para a gente calcular o sobre para conseguir posicionar da forma correta. Foi muito interessante esse projeto, gente, porque olhando assim, ele parece ser muito simples. Mas para fazer esse efeito aqui, a gente teve que aplicar algumas técnicas. E o mais bacana é que, como vocês perceberam, funciona em qualquer tipo de tamanho, até tablet. Caso vocês queiram a parte 2 para eu aplicar o responsivo e mostrar técnicas mais avançadas ainda, vamos chegar aí em 500 likes e compartilhem esse vídeo com os amigos para pegar cada vez
mais visualização e eu conseguir ter o incentivo que eu preciso para me dobrar em dois e além das aulas lá na Dunk, na nossa plataforma, trazer esse tipo de conteúdo no YouTube para vocês. Então é isso, espero que você tenha gostado, te desejo um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Até mais!